Ver Mais já está de volta e hoje está muito mais interativo, tá? Manda sua mensagem lá no nosso Facebook, Ver Mais Florianópolis, comenta lá na última foto que vai aparecer aqui embaixo a sua mensagem. E esse mês é comemorado o Dia Mundial do Orgasmo, é no dia 31 de julho. Como o sexo nunca foi tabu aqui no Ver Mais, é hora de falar do assunto no quadro Saúde da Mulher. A doutora Marinês Pagano Gasperini hoje vai falar do comportamento sexual feminino. Muito boa tarde, doutora. Tudo bom, gente? Boa Tudo tarde. Ótimo. Tudo bom? Bom, e a gente já quer a sua participação pelo WhatsApp 88-22-6543. Doutora, tem algumas curiosidades sexuais que foram apuradas aí numa pesquisa recente sobre o comportamento sexual feminino, do brasileiro, da brasileira. A gente quer falar sobre o assunto, mas antes a senhora queria introduzir o assunto também, né? Começar falando sobre algumas questões que envolvem, né, o comportamento. Eu acho que uma das questões, Marta, que são mais importantes, que é mais importante é o conhecimento do corpo. Gente, nós mulheres, infelizmente, não sabemos como nós somos. E o fato da gente não saber como é, por uma questão de educação, nós fomos mal educadas, a mãe da gente dizia senta direito, fecha essa perna, puxa essa saia, né? E isso tudo fez com que algumas partes do corpo, como, por exemplo, os nossos genitais, ficassem muito desconhecidos. E até hoje a gente percebe as mães dizendo a mesma coisa. Se a gente pega uma menininha, uma mãe que pega uma menininha se tocando, por quê? Porque tem lugares do corpo da gente que a gente tem muito prazer, né? E esses lugares onde a gente tem muito prazer, um deles são os genitais, que se transformaram na tal da masturbação, que é aquela coisa horrorosa que ninguém quer falar, que todo mundo tem vergonha e tal. O que é isso? Nada mais do que a gente fazer carinho em certas partes do corpo da gente e sentir prazer. É isso a masturbação, né? Inclusive, nessa pesquisa, eu vi ali que 19,5% das brasileiras nunca praticaram a masturbação. Por quê? Porque, lógico, com a educação que a gente teve, milagre seria se fizesse, né? Isso tem a ver com a pergunta Isso tem a ver, Marta, isso tem a ver com o fato de depois a gente não ter orgasmo. Então, a gente hoje tem um dia internacional, não é? Vamos aproveitar para conversar sobre ele, para curtir esse dia. Que joia! Bom, vou falar que a doutora, é que esse assunto é tão interessante e a doutora Marinês faz tudo ficar tão mais interessante ainda, né? A senhora tá abraçadinha com uma moça aqui, olha aqui. Essa é a genitália feminina. Então, eu tô abraçadinha com uma genitália feminina. O que é isso aqui? Isso aqui, gente, é uma mulher partida ao meio assim, certo? Tá aqui o umbigo, tá aqui a coluna, dá para ver? Dá pra ver sim, Pereirinha tá mostrando ali. Então, tá aqui a coluna, tá aqui o bumbum, tá aqui o osso púbico, esse osso que a gente tem aqui embaixo no meio da perna, a bexiga, o útero, a trompa, o ovário, a outra trompa e o outro ovário, o reto aqui onde fica o cocô, ó, e o ânus aqui embaixo. Quando a gente parte isso aqui ao meio, isso, gente, é fundamental pra gente entender toda a questão do orgasmo. Tá aqui, ó. Bexiga, uretra, útero, colo do útero, vagina, o reto e o ânus. Quando a gente faz aquele exame lá que parece um frango assado, né? Que faz exame ginecológico, o que a gente vê? Grande lábio, pequeno lábio, clitóris, o apelido clitóris é grelo, certo? Primeiro buraquinho aqui, uretra, e aqui a vagina. Certo? Aqui o reto e o ânus. E na entradinha da vagina tem uma pelezinha chamada ímen. Bem, o orgasmo, ele desencadeia aqui no clitóris, ó, certo? E o clitóris a gente tem que ter muito cuidado, Marta, porque é um fiozinho desencapado. Então, se a gente passa o dedo com força, se tá meio sequinho, isso tudo dói. Né? Mas é aqui que a gente tem, isso aqui é o que desencadeia o orgasmo, certo? Então é importante a gente saber, gente, onde é que a gente tem que tocar. E como é que a gente aprende isso? A gente aprende justamente se tocando, né? Quando as mulheres se tocam, as mulheres, por exemplo, que se masturbam, em geral, elas têm muito mais, elas sabem onde tocar. Então, se ela vai dizer para um parceiro, uma parceira, onde é que ela sente prazer e de que maneira ela sente prazer, é muito mais fácil, né? Pereirinha estava contando uma história de uma moça, né, que já tinha 2 filhos,
mas nunca tinha sentido prazer na vida, né? Isso é bem mais comum do que a gente imagina. Então, e às vezes a gente nem sabe direito, Marta, o que é o tal do prazer. Muitas mulheres têm orgasmo e não sabem, porque lê na revista um negócio tão deslumbrante, uma coisa que vê estrelinha, que vai às nuvens, que não sei o quê, e que sente e não sabe o que é. Então, gente, orgasmo é o seguinte, cada pessoa sente isso de um jeito, né? Mas dá, em geral, um tremelico no corpo inteiro, certo? É como se fosse quase uma convulsão. Olha. E a gente sai do ar por alguns segundos. E é rápido também, não é um negócio que dura a noite inteira, não. Bom, tem pergunta da telespectadora, ela diz o seguinte, é comum acontecer o orgasmo mais de uma vez durante a relação? É normal ou é anormal? Ela pediu para a senhora comentar o assunto. Então, é normal, porque exatamente, gente, sexo é muito parecido com o resto das coisas da vida da gente, né? Tem gente que gosta de comer feijão, 3 pratos de feijão, né? Tem gente que gosta de dormir muitas horas e tem gente que dorme pouquinho, que come pouquinho de feijão. Orgasmo é a mesma coisa. Tem gente que tem vários, tem gente que tem um só. Nem todo dia as pessoas têm, porque também a gente tem que estar muito relaxada. Não pode ter brigado o dia inteiro, estar preocupada. Ai, o filho vai bater na porta, o feijão ficou ligado no fogo. Ok. Não é? Isso tudo tira a concentração, porque é uma coisa que também precisa de concentração. Muito né? bem. Doutora, a gente separou aí algumas curiosidades sobre comportamento Vamos lá. sexual. Vamos mostrar algumas delas. 1/3 das brasileiras nunca atingiu orgasmo. Isso É uma verdade, afirmação. é uma afirmação. E não sei nem se é só 1/3, hein? Talvez seja até mais. Pela experiência que a gente tem de consultório, a gente percebe muitas vezes as mulheres se queixando. Uma das coisas é porque algumas não sabem, têm e não sabem que tiveram. Claro. Né? Mas é alto o índice, sim. Doutora, mulher demora mais, isso é uma verdade? Olha, eu acho que depende muito das preliminares, depende do dia que a gente está, depende do humor, depende do parceiro ou da parceira que a gente está. Então tem uma série de coisas, sabe, que às vezes demora, né? Ok. Doutora, tem pergunta aqui da nossa telespectadora. Geralmente eu tenho orgasmo depois do sexo, só quando eu me toco. Depois que o marido já sentiu prazer, essa é a situação dela. Ou seja, ela não consegue sentir prazer com Na ele, na relação. relação mesmo, né? Então, o que acontece? Porque tem que estar tocando aqui nesse lugarzinho que a gente falou, certo? E às vezes as relações têm alguns tipos de posições que não toca, que não há toque no clitóris. Tem muitas mulheres, por exemplo, que têm muito orgasmo com relação oral. Por quê? Porque na relação oral o toque é exatamente no clitóris, né? E tem outras mulheres, por exemplo, que com a penetração não tem, mas tem orgasmo de outra maneira. Também orgasmo não é uma coisa que todo mundo tenha que sentir igual. Né? Cada um sente de um jeito e também não está errado. Olha, eu sinto orgasmo só me tocando, ou eu sinto orgasmo só com sexo oral. Se quer ter o outro orgasmo, bom, aí é diferente. Também teve uma coisa que o Freud disse, porque não tinha vagina, porque se ele tivesse ele não teria dito, que existe um orgasmo vaginal, certo? Que é um orgasmo dentro da vagina. O que desencadeia o orgasmo é o clitóris. Ok. Doutora, um fato curioso dessa pesquisa é o seguinte, a maior preocupação do brasileiro na cama é diferente da maior preocupação da brasileira. Infelizmente, a gente tem só um minutinho para falar sobre isso, mas eu achei tão curioso. A brasileira tem medo de contrair uma DST. Pode tirar aqui, gente, a gente não vai mais usar isso aqui, não. Tem medo de contrair uma DST. E o brasileiro, ele tem medo de não satisfazer a mulher na cama. Veja bem, que interessante isso. Então, eu acho que, felizmente, os homens estão muito preocupados com a gente, né? Muito obrigada. E acho que isso é uma das coisas que está mudando. Acho que também isso tem a ver um pouco, não sei se tudo, mas tem a ver um pouco com a comparação, porque antigamente as mulheres casavam e tinham um homem só, um marido só. Hoje em dia as mulheres têm mais experiências sexuais e essas experiências, então, os homens às vezes eu acho que tem um pouquinho de medo também de que, bom, ela vai me comparar com os outros, então deixa eu caprichar. Fazer eles quererem se superar, então, né? A gente agradece, né, doutora? Mas eu acho que
que a gente agradece e estamos muito felizes com isso. Sensacional. Então, dia 31 de julho, 31 desse mês, é o dia do orgasmo. É um domingo, doutora, dá tempo de praticar bastante, né? No domingo em geral. Vamos começar a treinar, gente, porque aí quando chega no domingo já tá tudo prontinho. Ok. Doutora, a gente lhe aguarda então daqui a 15 dias para voltar a falar do assunto, ver se todo mundo entendeu essa história de orgasmo, se todo mundo praticou no dia 31. Tá bom, um abraço, gente. Até Obrigada, a próxima. Até.